Muito bem, um grande abraço para você que nos acompanha nas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, nosso podcast está no ar e hoje a gente vai bater um papo com um advogado especialista em Previdência Social, Almir Reis. Vamos começar o nosso bate-papo e antes de falar, de apresentar o Dr. Almir, vai lá, se inscreve no nosso canal, aciona lá o sininho para que a gente possa mandar para você todas as informações. Curte a gente e indica para as outras pessoas, tá bom? Muito obrigado. Doutor Almir, tudo bem? Tudo bem, Aldo. Tranquilo? É um grande prazer estar aqui com você novamente. Obrigado. Nesse projeto que, mais uma vez, é muito promissor. Tudo que você toca é impressionante como funciona, como roda muito bem. Tá tudo bem com o senhor? Melhor agora. Muito bem. Doutor Almir Reis é um jovem advogado. Almir foi candidato, inclusive, à presidência da OAB, disputou uma eleição acirradíssima, tem especialidade em Previdência Social, rodado, conhece vários países, estudou o formato de Previdência Social em vários países e, sempre que pode, ele se faz presente nos nossos programas de rádio, lá na CBN, e também nos nossos debates, independente ou não do veículo de comunicação. Bom, Almir, quando a gente fala em Previdência Social, você sabe que Previdência pega todo mundo, não é? Sim. Quem está hoje trabalhando, produzindo, um dia vai querer se aposentar. O que acontece com a Previdência no país? Por que existe tanto mito em cima de Previdência Social? Olha, o primeiro ponto a ser destacado é que quando a gente fala em Previdência, a gente não está discutindo esse assunto tão somente no Brasil, como você bem destacou. Todo país que sofre alteração na realidade demográfica, ele precisa estar discutindo Previdência com certa constância. Tivemos aí uma grande reforma da Previdência em 2019, talvez a mais contundente desde a nossa Constituição lá de 88, e a gente debateu muito aqui, Aldo, durante os últimos anos, mas a reforma é certa, é errada, é justa, é injusta, é necessária, era desnecessária, e à luz da realidade mundial, a gente não tem dúvida alguma que Previdência está sempre em discussão, está sempre em foco, e que atualizações dos modelos previdenciários são algo inerente. Você não tem como, na verdade, trabalhar um modelo previdenciário e achar que ele vai funcionar para o resto da vida. Teve alta nas taxas de mortalidade, de expectativa de vida, de sobrevida, você tem que estar sempre atualizando os modelos previdenciários. E esse tema volta com muita força agora, em 2022, porque temos aí uma grande eleição, uma eleição que promete muito acirramento. E eu dizia a você e a outros veículos também que a gente voltaria a falar de Previdência e, não obstante a reforma, com uma proximidade muito grande. Enquanto alguns diziam, eita, essa é uma reforma para 20 anos, para 30 anos, esse assunto vai sair de moda. E eu dizia o tempo todo que na próxima eleição presidencial, no mais tardar, a gente volta a falar de reforma previdenciária. E o candidato que está à frente nas pesquisas, o Lula, já indica que vai mexer novamente na Previdência, já indica que vai mexer novamente na reforma trabalhista. Mas em que termos? Seria para minimizar um pouco as regras de acesso, que ficaram muito duras com a reforma da Previdência do Bolsonaro? Seria para agravar um pouco mais as regras, uma vez que a economia estimada com a reforma da Previdência já foi pelo ralo, com o gasto social que o Brasil precisou ter para pagar os auxílios? Então, tem muita coisa ainda para acontecer ao longo desse ano. E acho que cada candidato a presidente vai defender um modelo, se não diferente, mas assim, não coincidente necessariamente. E esse tema, sem dúvida alguma, além de não ter saído do foco, porque a reforma da Previdência Nacional deixou a critério de cada estado e cada município fazer a sua própria reforma da Previdência. Então, Recife fez a reforma final do ano passado. O estado de Pernambuco ainda não fez a reforma dele da Previdência. E tem rombo, né? E tem rombo. Então, assim, o grande problema é que se a bronca é a nível nacional, eu consigo emitir moeda, fico devendo, estico e dá tudo certo. Agora, a nível estadual e municipal é diferente, porque eu não consigo emitir moeda. Então, você tem que tirar, na verdade, de investimentos para suprir ali aquele déficit. Por que é tão difícil hoje se aposentar? Por que o trabalhador que contribui 36 anos, ele agora tem que fazer uma matemática, entra a idade, tá mais complicado se aposentar no Brasil
Ou essa é a regra clara para a aposentadoria? Olha, nos demais países o que a gente vê é um sistema menos burocrático no momento da aposentadoria. É como se tudo tivesse redondo e quando você completa o requisito etário ou completa o requisito tempo de contribuição, você comunica ao órgão e o órgão vai e te concede a aposentadoria. Quando você fala outro país é o quê? Aqui na América Latina ou o senhor vai mais distante? Eu vou mais distante. Aqui na América Latina, de uma forma geral, você tem modelos previdenciários majoritariamente deficitários, mas o modelo chileno, por exemplo, que é um modelo muito criticado, porque investe em... Mas assim, a burocracia no fringir dos ovos é menor do que a no Brasil na hora de conceder a aposentadoria. O que a gente reclama muito aqui no Brasil é que você trabalha a vida toda, você tem um longo tempo de contribuição e você se programa para se aposentar de acordo com aquela regra vigente. Então, muita gente procura hoje com 40 anos, Almir, eu quero fazer meu planejamento previdenciário para me aposentar. É normal, né? E a gente faz o planejamento, mas tem que ser muito transparente de colocar o seguinte, olha, a gente fala com base no que é hoje, mas daqui a alguns meses a gente pode ter uma alteração drástica no modelo previdenciário, a regra de cálculo pode não ser a mesma, a regra para acesso pode ser diferente, então o que falta aqui no modelo brasileiro é muito menos burocracia, precisa de muito mais clareza e de muito mais transparência para que a gente tenha uma segurança jurídica e estimule que todo mundo esteja afiliado à Previdência. A gente tem hoje o INSS pagando cerca de 36 milhões de benefícios, entre aposentadorias, pensões, BPC. Isso é de gente que contribuiu. E de gente que necessita do apoio. Exatamente isso. Porque quando a gente fala de Seguridade Social, e aí o modelo brasileiro aqui, ele engloba Previdência, Assistência e Saúde. Então, um grande questionamento que era feito durante a reforma da Previdência é que eles levavam em consideração na conta do déficit toda a despesa com Previdência e Assistência, mas só levava em consideração a arrecadação específica com Previdência, esquecendo que boa parte das receitas da Seguridade Social não pertencem isoladamente à Previdência, à Assistência e à Saúde. Então, a conta matemática, a contabilidade era um pouco artificial. Não é que a gente não tinha problema, a gente tinha sim problema e continua tendo problema. Aquela reforma que fizeram que dizia que todos os problemas do Brasil iam acabar, que agora sim os investidores iam confiar no país e tudo mais e tal. A gente dizia o tempo todo, disse, olha, não é bem por aí. Claro que é importante ter uma sinalização para o mercado internacional que o modelo brasileiro é confiável, mas a sinalização tem que ser uma via de mão dupla. Não adianta só sinalizar para fora e para dentro. Então. É a mesma coisa agora, mutatis mutandis, da gasolina, entendeu? Aquela velha história. E aí, a gasolina tem que ser em dólar mesmo, não tem que ser em dólar. Então, aí o presidente diz que tem que ser, porque tem que seguir o presidente que está na frente da... Não, eu não vou, na verdade, cobrar em dólar porque o brasileiro ganha em real. Então, assim, no modelo previdenciário, você tem aí certas distorções, você tem modelos diferentes a cada país. Existe modelo correto, existe modelo bom, existe modelo replicável, ou pelos estudos que o senhor fez, que o senhor faz, cada país tem que aplicar o seu próprio modelo? Olha, cada país tem particularidades. Então, quando a gente fala do modelo brasileiro, um país com dimensões continentais, eu não tenho tantos países com dimensões continentais. Então, você procura ali um paralelo com esses países para que a gente possa ser justo também e não possa só fazer o discurso fácil. Ah, mas um país aqui com 1 milhão de habitantes paga tanto. Então, pegando aí países com grande densidade populacional, com grande área territorial também, semelhantes ao Brasil, você vê que todos passam por alguma dificuldade, de modo que não teria um modelo perfeito que diz, pode trazer isso para cá que vai funcionar. Por quê? Você pega o bonde andando já. Então, Previdência não se importa. Modelo não se importa. Você pega alguns exemplos, mas logicamente tem que adequar para a sua realidade, porque uma coisa era chegar aqui no Brasil agora em 1.500, o modelo previdenciário é esse, do zero. Mas qualquer modelo previdenciário que eu queira trazer para cá agora, o que vai acontecer na prática? Eu pego um bonde andando, eu pego um déficit já instituído, então eu tenho que de alguma forma equacionar aquele déficit para dali para frente a gente conseguir trabalhar. Mas se você me perguntasse, Almir, existe algum estudo sobre os melhores modelos previdenciários? Existe. O modelo escandinavo, que até o Paulo Guedes chegou a falar de importar para cá, de contas nacionais, não nacionais, nacionais, é um modelo interessante. O modelo holandês é um modelo interessante. O modelo australiano é um modelo interessante agora, também. Mas o senhor só está indo para modelo, né? Austrália, Holanda, Escandinávia. Porque quando a gente quer... Em terras tupiniquins, a gente tem algum modelo aqui? O senhor falou no Chile, mas a Argentina chega a ser
positiva, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Uruguai. Vamos lá. O grande diferencial que a gente tinha desse, o mais próximo também está falando de país exatamente. pequeno, né? Eu diria a você que o mais próximo ali do brasileiro, o colombiano tem certos traços de semelhança com o modelo brasileiro. O que a gente leva em consideração aqui no Brasil, que era muito estimulante a começar cedo, para se aposentar mais cedo, era a questão de você não ter uma idade mínima associada para fins de aposentadoria. Então, quem começava cedo ia para casa mais cedo. Então, era tranquilo. Então, a gente recebia muitos clientes que, rapaz, vou começar a pagar pro meu filho. Mas não era um modelo... É um modelo coerente, Almir? Olha, poucos países não associam requisito etário para fins de aposentadoria. Poucos países, 12 países só no mundo, tem uma aposentadoria que não associa tempo de contribuição com idade. Porque, veja, desculpa interromper o senhor, de repente, todo mundo aqui, quem está aqui no estúdio, todos começaram a trabalhar aos 15 anos. Sim. Fabiano, Daniel, Cidinho, contribuíram 36 anos, ou 40 anos ainda estão contribuindo. Se fosse assim, calculava somente a contribuição e se aposentaria com 50 anos, Sim. 52. Em tese, a pessoa com 50 anos está hoje, né, em puro estado de trabalho. Seria correto fazer isso? Ou a Previdência ela tem que caminhar de acordo com o tempo? A questão é atuarial, Aldo. Então, assim, se eu acumulo o suficiente para eventualmente receber durante 25, 30 anos, tranquilo. Então, quem começa mais cedo, em tese, acumulou mais para ir embora mais cedo também. Então, a gente defendia... Deveria ser assim, né? A gente defendia que o modelo de contribuição era subsistente, sem associar a questão etária, por conta das particularidades. A gente destacou aqui o tempo todo que aqui em Pernambuco como um todo, na capital, a gente tem o segundo polo métrico do país. Sim. Então, a expectativa de vida e de sobrevida se assemelha muito com a capital de São Paulo, com a capital do Rio de Janeiro, com a capital do Rio Grande do Sul. Mas quanto mais eu vou caminhando para o interior, para o sertão, você vai sofrendo oscilações. Então, adianta. Eu aguento, eu tô aqui no ar-condicionado contigo hoje, conversando aqui, batendo um papo com todo mundo. Mas será que Dona Maria José da Silva, que teve 12 irmãos, que é trabalhadora rural a vida toda... Cortando cana. Será que ela vai ter a mesma sobrevida digna que a gente vai ter quando tiver 50, 55? Então, o grande problema são as particularidades. A reforma da Previdência até preservou os trabalhadores rurais. Ela não preservava inicialmente, mas no final terminou preservando. Mas não mexeu com eles, né? Efetivamente, eu acho que o modelo tem que ser mais transparente aqui no Brasil. Então, por exemplo, quando a gente faz uma contribuição previdenciária, eu sou funcionário da Rádio A. Então, não é só a minha contribuição que está indo para o INSS. O patrão também está pagando um pedaço dele, a contribuição patronal. O que é que eu acho que é mais justo e que funciona muito bem em outros países e que a gente, logicamente, aproveitando um pouco da essência, mas respeitando as particularidades, poderia pensar em fazer. Aqui no Brasil, olha, você não paga a sua contribuição para justificar a aposentadoria, que varia aí de 7,5% até 14%. A empresa também paga a contribuição patronal, que é em torno de 20%. E se o segurado tivesse na ponta como acompanhar milimetricamente quanto está sendo aportado por ele individualmente no sistema? Então, é como se ele tivesse um benefício básico, que hoje é limitado a R$7.000 pela Previdência, com a atualização do último teto. Exatamente. Mas pudesse ter um benefício complementar, tendo como referência o que efetivamente aportou no sistema previdenciário ao longo dos 30, 35, 40 anos em que ele teve. Então, o problema é que o INSS só leva em consideração, para fins de cálculo, no frigir dos ovos, o que efetivamente é descontado no teu olerite, no teu contra-cheque. Mas eu acho que dá para construir um modelo intermediário em que a gente é transparente a informar quanto efetivamente você aportou no modelo, você empregado, junto com o empregador também, para que a gente possa ter aí um benefício básico concedido pelo modelo previdenciário regime geral, um modelo básico, mas também permitindo que quem ganha mais possa ir além, sem depender obrigatoriamente de uma previdência complementar, que é o que a gente segue aqui no Brasil. Agora, doutor Almir, vamos lá. Para quem está acompanhando a gente agora e está naquela dúvida como vai se aposentar, hoje conta a idade e o tempo de contribuição, como é que é feita essa conta hoje para quem vai se aposentar? Até 13 de novembro de 2019 tinham 4 modelos de aposentadoria: idade, tempo de contribuição, invalidez e especial. O que é que a reforma da Previdência fez? As aposentadorias programadas, que é aquela que você na verdade sabe lá, tem uma idade, tem um tempo de contribuição mínimo, elas deixaram de eventualmente
somente ser exercidas ou poderem ser exercidas tendo como requisito só a figura do tempo de contribuição. Ele passa a associar uma idade mínima em todos os casos e muda até a nomenclatura do benefício, que deixa de ser aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição e passa a se chamar de aposentadoria programada. Para acessar uma aposentadoria programada, você tem que ter 65 anos de idade no caso de homem e 62 no caso da mulher. Já começa com a idade. Então, só pode se aposentar se tiver mínimo 65. 65 ou 62. Mulher. Isso para as aposentadorias programadas. As não programadas, como por exemplo, fiquei inválido. Essa não, a regra é diferente. Mas aí, para evitar uma mudança muito brusca de um modelo para outro e, eventualmente, aquelas pessoas que estavam ali perto de se aposentar ou tinham expectativa, criou-se ali 5 regras de transição. Ou seja, para quem não se encaixa na regra de transição, só se aposenta com 65 homem e 62 mulher. Mas você tem até 5 regras para tentar se enquadrar. Isso, para tentar se enquadrar. Qual é a primeira regra? Você tem que somar a sua idade com o tempo de contribuição, além dos 35 anos de contribuição que tem que ter, que é requisito, e dos 30 anos para mulher, sempre esse é o filtro, sempre a base. Você tem que ter, somando a idade com o tempo de contribuição, começou em 2019 com 86 pontos para mulher e 96 para homem e foi crescendo. Em 2020... Aquele fator 85, 95, é? Foi crescendo. Agora ele deixa de ser, na verdade, só... Antes, tinha uma benesse que se eu atingisse a totalidade de pontos, que era 85 mulher, 95 homem, eu conseguia livrar o fator previdenciário. Juntando idade e tempo de contribuição. Exatamente, juntando idade e tempo de contribuição. Se eu bato aí 35 anos homem, e além disso, a soma da idade com o tempo de contribuição dava 95, eu tinha uma aposentadoria maravilhosa, porque isso inibia a incidência do fator previdenciário. Agora não, os requisitos são cumulativos. Se eu quero aposentar por essa regra, eu tenho que ter os 35 anos no caso de homem, 30 anos no caso da mulher. De contribuição. Exatamente, 35 anos de contribuição e mais a idade. Somando os dois tem que dar 95 pontos se eu preenchi os requisitos até 2018. Se foi até 2019, são 96 pontos no caso do homem, 86 no caso da mulher, e vai subindo um ponto a cada ano. Então, 2020 já era 97, 2021, 98, e 2022 agora 99 pontos. E vai subindo ano a ano, é? Ano a ano, até chegar a 105 pontos. Então, a reforma é muito dura. Essa regra de transição, como ela cresce muito rápido, ela impede que muitos se encaixem nela. Qual outra regra de transição? Sempre mantendo, no mínimo 35 anos de contribuição homem e 30 mulher. Exige que você, homem, tenha 61 de idade em 2019 e vai crescendo 6 meses a cada ano. Então era 61 em 2019, 61,5 em 2020, 62 anos agora a partir de 2022. A mulher era 56 e 30 de contribuição. Mas além disso, agora ela também passa por uma escadinha no requisito etário. Então ela tem que ter 56,5 em 2020 e tem que ter 57 em 2020. 56 em 2020, 56,5 em 2021 e 57 a partir de agora. Caramba. Então, assim, foi crescendo de forma muito dura. Complicando, né? Vai complicando. Então, né? Temos outras regras de transição, não são só essas. Mas veja, claramente isso é para dificultar a aposentadoria? Claramente para dificultar a aposentadoria. Mas então o governo quer que você pague e morra logo. É exatamente isso. A ideia no modelo previdenciário é que você contribua, mas não fique para receber. Mas tem outras regras de transição que eu vou falar rapidamente aqui. Tem uma regra também que é mais tranquila. São 5, né? Isso, são 5. Mas as outras são mais fáceis da gente colocar. Mas assim, a terceira regra de transição exige um pedágio de 50% só. Essa é muito boa em tese, mas ela só abarca aquelas pessoas que estavam perto já de se aposentar ao tempo da reforma da Previdência. Como é essa regra? Para o homem que estava no máximo 2 anos da aposentadoria e para a mulher que estava no máximo 2 anos da aposentadoria... Faltando para se aposentar. Exatamente, faltando para se aposentar. Para atingir 35 anos no caso de homem ou 30 anos no caso da mulher. No caso do diretor aqui. Exatamente. Basta que você compre um pedágio de 50%. Então, faltava 2 anos, então 2 anos mais 50%, mais 1 ano. Eu cumpro 3 anos e posso me aposentar. Uma mulher que faltava 1 ano, ela cumpre 1 ano, mais 50%, mais 6 meses e pode se aposentar. Qual o problema dessa regra? Ela vai te permitir aposentar, mas ela vai obrigar a incidência do fator previdenciário. E o fator previdenciário, quase sempre, ele causa uma queda brusca. A quarta regra de transição exige uma idade mínima de 60 anos no caso do homem, 57 no caso da mulher. E estabelece um pedágiozinho não de 50%, de 100%. Tem 2 regras de idade? Vamos lá. A primeira regra, você leva em consideração
o tempo de contribuição que a pessoa E a tem idade e a 65. pontuação. A segunda regra de transição leva em consideração, no mínimo, uma idade mínima. No mínimo, tem que ter, começando no piso, 56 anos no caso da mulher e 61 no caso do homem, e vai subindo 6 meses a cada ano até bater 65 homem e 62 mulher. Pelo amor de Deus. A terceira regra de transição não tem idade, é só um pedágio de 50%, mas qual é o problema dela? Insere fator previdenciário. A quarta regra de transição, que é muito boa, exige uma idade mínima de 60 anos para homem e 57 para mulher, e um pedágio não de 50%, mas de 100% do que faltava para se aposentar em 2019, quando passou a vigorar a reforma da Previdência. Então, desculpa, tem que casar essas regras com um ano também, contando Isso. a partir da reforma Exatamente de 2019. isso. E ela é retroativa em algum momento ou não? Não. Desses 5... Ela congela, na verdade, em 2019. Para saber se você se encaixa em alguma regra de transição, eu congelo a tua situação em 2019. Como é que estava aqui seu tempo de contribuição? Como é que estava a sua idade? Congelei naquele momento, vou verificar qual o pedágio que eventualmente ela precisa cumprir com base no tempo que ela tinha até então. Então, assim, de uma forma geral, hoje, para se aposentar, no mínimo 65 homem, no mínimo 62 mulher. Porém, se você se abraça com alguma regra de transição, e eu falei 4 aqui, a última só é da aposentadoria programada da mulher, que basta você ter 15 anos de contribuição, e homem também 15 anos de contribuição, mas em contrapartida, a mulher, para se aposentar, não precisa mais de 60 anos tão somente. Ela começa com 60, para quem completou os requisitos até a reforma, e vai crescendo 6 meses a cada ano, até chegar a 62 anos. Complicou muito. Complicou. Pelo visto, quem está acompanhando a gente aqui no podcast, não é? Tá com a cabeça aí... É muita conta, é muita conta, fumaçando. Não tá fácil se aposentar hoje no Brasil. Dizer que tá fácil não é assim. Não. O ideal, de fato, doutor Almir, é que se busque um advogado especialista para poder esclarecer. Por quê? O próprio INSS, quando você vai lá no site Meu INSS, ele dá a simulação de aposentadoria. Sim. Aquela simulação tem pegadinha? Tem pegadinha, porque muitas vezes leva em consideração contribuições que não estão validadas pelo sistema. E muitas vezes omite períodos de contribuição e contribuições que estão registradas na carteira de trabalho, mas que a empresa não pagou ou eventualmente não comprovou contribuição perante o INSS. Então, por que é importante procurar um advogado, procurar um especialista? Porque assim como a reforma trouxe muita coisa ruim, complicou muito. Tecnicamente, para entender se preenche ou não os requisitos... Cidadão comum não vai entende, ter dificuldade. Não vai ter. Veja, tem advogados e especialistas que têm dificuldade para evento, porque muda muito, Aldo. Então, assim, a gente está conversando aqui agora, daqui a pouco sai uma instrução normativa que passa a interpretar diferente o que até então era pacificado. Então, quem não está se atualizando manhã, tarde, noite e madrugada, passa perrengue também. Então, de uma forma geral, procurando um especialista, você pode aproveitar de brechas também que a reforma deixou. Tem muitos casos, Aldo, de pessoas que recebiam salário mínimo a vida toda e que a reforma da Previdência deixou uma brecha de poder fazer uma contribuição única e majorar o valor da aposentadoria por 3 ou 4. Então, eu já peguei situações, já me deparei com situações de pessoas que tinham histórico contributivo vinculado ao salário mínimo a vida toda e por conta de uma brecha legal, nada de ilícito que a reforma deixou, você pode aí ter uma aposentadoria próximo de R$4.000, fazendo uma contribuição única sobre o valor do teto. Almir, isso é moral? Veja, tem muita gente paga a vida toda e não consegue deixar nenhuma pensão ou se aposenta porque morre antes de preencher os requisitos. Então, eu acho que tecnicamente, atuarialmente falando, não é adequado, né? Mas o INSS tem permitido que isso ocorra. Ele tem ciência dessa brecha que a legislação deixou e de 2019 para cá não brigou para mexer nisso. Então, é importante procurar... Quem cala consente. Né? É importante procurar um especialista porque evita que ali algumas situações que poderiam melhorar muito tua renda, espera mais 2 meses, espera 15 dias, 60 dias, que poderiam melhorar substancialmente a renda ali do segurado, que elas deixem de ser exercidas por falta de conhecimento de quem está se aposentando. Então, a gente sempre destaca que é sim importante, que é fundamental até para que uma situação que poderia melhorar muito a tua vida ad eterno, ela deixe de ser exercida. Doutor Almir Reis, ele é advogado especialista em Previdência Social. Você que está com a gente acompanhando esse nosso bate-papo aqui pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Instagram. Faz a tua inscrição no canal do YouTube, dá lá o like pra gente, ativa o sininho para que a gente possa mandar para você todas as informações. Doutor Almir, rombo da Previdência. Desde sempre a gente ouve falar
sobre esse rombo da Previdência Social. O Estado sempre insiste em dizer que a Previdência não tem dinheiro. O que é que tem de verdade nisso? O que é que tem de mito? Vamos lá, depende de como é feita a contabilidade. Se a gente segue exatamente o que diz o modelo previdenciário previsto na nossa Constituição, que as verbas da Seguridade, que abarca previdência, assistência e saúde, se elas fossem consideradas individualmente com todas as fontes de receita, a gente teria um modelo ainda, sobretudo o modelo urbano, superavitário. O modelo rural é deficitário de longa data porque ele não exige obrigatoriamente contribuição como requisito para se aposentar. Então o modelo rural termina se assemelhando muito mais ao modelo assistencial do que a um modelo previdenciário na sua essência. Então, o modelo previdenciário urbano, segundo contas do próprio governo, foi superavitário até 2014. Até a reeleição da presidente Dilma, ele vinha ali... Tinha dinheiro o suficiente. Dilma cai em 2015, foi um ano de muita crise, de uma forma geral, de muita instabilidade, bolsa em baixo, investimento correndo, então foi um ano realmente muito caótico. E a partir daquele momento, quando cai o nível de emprego, cai a arrecadação também da Previdência Social. E a partir daquele momento, segundo as contas feitas de lá para cá, o modelo vem apresentando déficit, vem apresentando inconsistências. Então tudo depende Vai crescendo, ano a ano esse rombo cresce ou Veja, não? cresce ano a ano, mas ele também passa por oscilações. Se eu vivo uma situação de pleno emprego, o que é que vai acontecer? Sim, você tem contribuição. Exatamente. A arrecadação sobe, mas em momentos de crise, todo mundo procura se agarrar na Previdência. Procura, na verdade, ali de alguma forma ter o mínimo para subsistir. Então, em momentos de crise econômica, o nosso modelo previdenciário... O caixa é para baixo. No modelo de pleno emprego, se a gente tem aí... A gente está com 12, 13 milhões de desempregados atualmente, que não conseguem de longa data. Não tem contribuição, né? Aí não tem contribuição. Então, se eu, na verdade, acrescento aí mais 4 ou 5 milhões de pessoas no mercado de trabalho, elas passam a contribuir individualmente, passa a ter contribuição patronal e acontece que com Caixa da Previdência você tem uma elevação. Então, mesmo que a despesa né? continua crescendo, por quê? Cada vez mais pessoas preenchem requisitos para se aposentar e cada vez mais o brasileiro vive mais. Então, de fato, a despesa ela é crescente ano a ano, mas em muitas situações a receita ela consegue suplantar, sobretudo no modelo urbano, e se eu faço a contabilidade exatamente como diz a Constituição, se eu levo em consideração as demais fontes de receita. O governo não faz a conta desse jeito. O governo faz a conta tão somente com a arrecadação própria da Previdência e na despesa ele bota Previdência, assistência, ele bota tudo. Bota inclusive o custo com o Ministério da Saúde, com o Ministério do Trabalho. Então, da forma como o governo faz a conta, o déficit, sobretudo quando eu sou modelo urbano e rural, ele é deficitário de longa data. Dizem aí, eu conheço o ex-ministro da Previdência, esteve com a gente aqui por mais de uma oportunidade, Gabas. Ele tem uma visão um pouco diferente no tocante à contabilidade também. Então, eu acredito que até a sistemática da contabilidade em um governo, o presidente Lula vindo a ganhar a eleição, vai ter também uma mudança até, na verdade, da forma como você enxerga a Previdência. Agora, qual a conta que é correta? É a conta que o governo Bolsonaro faz ou a que era feita no governo do PT? Eu acho que, tecnicamente, seguindo a Constituição, eu tenho que levar em consideração toda a receita da Seguridade Social e, ao mesmo tempo, toda a despesa da Seguridade Social. Se eu faço desse jeito hoje, o modelo é deficitário. Ele está apresentando déficit por conta da queda de arrecadação, por conta da questão do desemprego. Mas tende, logicamente, numa retomada econômica, numa recuperação, a conseguir equilibrar. Como é que é essa proporção hoje, Elmi? A gente, quem está trabalhando e contribuindo, está segurando um segurado? É 2 para 1? É 1 para 1? Como é que está essa proporção hoje em cima desse número aí de desempregados muito grande? É mais ou menos isso, Aldo. A gente tem aí cerca de 36 milhões recebendo benefícios mantidos ou pagos lá pelo INSS. E você tem no mercado de trabalho aí aproximadamente, contribuindo individualmente ou trabalhando como empregado, cerca de 55 a 60 milhões de pessoas aproximadamente. É esse o povo que está segurando esse aposentado. Exatamente. Porque o nosso modelo foi feito dessa forma, ele foi construído dessa forma de longa data. É para outro. Exatamente. Enquanto um está aqui, o outro está lá. Então, se eu deixo a base sem ninguém contribuindo para alimentar quem eventualmente já chegou no momento do usufruto, eu vou causar um colapso completo no sistema. E o governo fabrica dinheiro, né? Emite dívida. Ele emite dívida, né? Exato. Emite dívida, mas o rombo é muito maior, a questão é muito mais problemática a nível estadual e a nível municipal por inúmeros fatores. E eu acho que o grande defeito da reforma da Previdência foi ter deixado a bel prazer de cada ente federado, de cada estado, de cada município, produzir a própria reforma. Então, a reforma da Prefeitura do Recife
é parecida com a do governo federal, mas ela trouxe ali, foi um pouco mais amena, um pouco mais, não tanto, mas assim, um pouco mais amena. A do governo do estado vem como? Vem igual da prefeitura, vem igual do governo federal, então acho que gera até uma insegurança para quem tá fora saber que são 2.000 modelos previdenciários diferentes dentro de um país. Então acho que não andou bem o governo federal quando deixou, na verdade, solto isso para que cada estado e município fizesse. Quer dizer, a gente tratou todo o programa aqui só do modelo nacional, Sim. né? Nós temos aí dos 27 estados, temos aí dos 5.570 municípios. Que mais de 2.000 e 5.000 tem modelo próprio de previdência. Que tem o modelo próprio sistema de previdência. Isso a gente vai discutir em outro bate-papo. Doutor Almir, obrigado aí pela sua atenção, pela sua presença no nosso podcast. Esse ano é eleitoral. O senhor vai disputar o mandato ou não? Não. Vai ser deputado federal, não? Não, eu acho que vou ser presidente da OAB, entendeu? A gente tem tudo para assumir nos próximos dias, nos próximos meses, no mais tardado. Muita gente sabe que a eleição da OAB passou aí por situações que precisaram ser levadas a conhecimento do Poder Judiciário. O Poder Judiciário chegou o momento dele se deparar com as questões. Eu não tenho dúvida alguma que ele vai reconhecer que quem não cumpre as regras não pode eventualmente liderar a instituição. Não pode, exato. Então quer dizer que a Câmara Federal vai esperar um pouquinho. Talvez em algum dia mais pra frente. Obrigado, Almir, pela atenção. Muito obrigado. Um abraço, Aldo. Um abraço, Andresa. Um abraço a todos vocês que nos ajudaram aqui. Muito obrigado. Você que acompanha o nosso podcast, semanalmente a gente está soltando aí sim vários programas, artistas, advogados, médicos, especialistas. Dá o like, se inscreve no nosso canal, por gentileza, e acompanha a gente nas redes sociais. Tchau, até um próximo encontro.